Tem uma coisa que às vezes as pessoas acham que é opinião e na verdade não é. Que é quando o cara vai julgar se determinado jogador é bom ou ruim, não sei o quê. Primeiro, o cara que não gosta do cara vai virar e falar: esse é o pior jogador da história do São Paulo. Cara, o São Paulo tem milhares de jogadores. Milhares talvez seja, mas tem mais de 1000 jogadores na sua história. E, cara, tem de tudo ali. Aí você vai, o pior jogador que já jogou mais do que 50 jogos. Mesmo assim, tem bastante jogador que tem, e você não assistiu mais do que, sei lá, 1/10 deles. Então fica complicado. Até eu que pesquiso muito, eu vou ter dificuldade de comparar um jogador de 1930 com um jogador atual. Para mim, a minha visão pessoal de uma comparação, eu já nem gosto de fazer esse tipo de comparação, mas se eu precisar fazer, o que eu vou fazer? O quanto esse jogador era melhor do que os da época dele e o quanto que esse jogador atual é melhor do que os da nossa época. É a única maneira que você tem de comparar, porque se você pegar uma máquina do tempo e pegar hoje o pior jogador do elenco do São Paulo, não vou nem pensar quem é, mas sei lá, você pegou o pior, você escolheu ali, esse é o pior, e você leva numa máquina do tempo e coloca ele em 1930. Ele vai destruir lá, ele vai dominar completamente. Por quê? Porque o cara tem um preparo físico muito melhor, o cara tem uma consciência tática melhor, né? O cara talvez ele tenha um pouco de dificuldade, porque o campo vai ser pior, as condições, o uniforme, tudo, mas a tendência é que o cara destrua lá. Você pode pegar uma seleção lá, Friedenreich, Leônidas, Araquém Patusca, juntar Luizinho, juntar todo esse pessoal e colocar o cara no outro time, o cara vai desequilibrar no outro time. Uhum. Porque é assim que funciona. E tá tudo certo. O mundo evolui. E se você pegar um jogador de daqui a 100 anos e trouxer na máquina do tempo para hoje, ele também vai destruir. O mundo é assim. Então você não tem como comparar. Você tem como comparar no máximo assim, em relação aos jogadores da época dele. Mas mesmo esse tipo de comparação é muito difícil você fazer. Não só porque não existe uma maneira objetiva de você dizer o cara é melhor ou pior. Porque mesmo você pegar, marcou mais gols, não significa que fosse melhor ou pior. De jeito nenhum. E sem ter visto os caras jogarem, os primeiros registros de jogos do São Paulo em imagens, em movimento, né, em vídeo, são dos anos 40 e são pouquíssimos. Então, como você vai avaliar qualquer jogador assim? Se você for buscar melhores momentos de jogos do São Paulo, dos anos 90 para cá, fim dos anos 80 para cá. O que tem antes é muito pouca coisa. Sim. Não dá para você avaliar. E é isso que eu falo do trabalho de você ter uma ideia do que acontece no CT, um pouco de bastidores também, porque a história de um título não é só o que acontece em campo, é o que acontece fora dele também. Aí você vai contar a história do título paulista de 2021, e você não tinha acesso ao treino, você não tem as histórias lá, você quase não tinha entrevista de jogador, nem isso você tinha. Você não tinha nem o cara falando assim, a gente vai brigar pelos 3 pontos, porque a gente respeita outro time. Você não tinha nem isso. E você não consegue dar um contexto para a história. Aí você pega em décadas passadas, você tem as épocas em que a imprensa não só tinha acesso ao treino, como tinha acesso total, completo e irrestrito aos treinos. Então, cara, tem histórias... Vestiário, né? Não, os caras tomando banho. Não só. Além, por exemplo, tem uma história, em 1970, um jogador do São Paulo estava dando uma entrevista para um repórter na saída de um treino, não era nem no vestiário, na saída, e ele escondeu o cigarro quando o técnico passou, e o técnico viu que ele estava com cigarro, foi lá e deu uma bronca nele. Imagina se isso acontece hoje. E não fala assim, o jogador hoje provavelmente nem fuma, né? Porque os caras têm uma consciência melhor, mas se o cara tivesse assim, sei lá, com um copo de cerveja, alguma coisa, sabe? Você não tem mais acesso a esse tipo de coisa. O jogador é colocado hoje num pedestal tão alto que a torcida fica lá, o que a torcida tem para chegar perto do cara? Fica na porta do CT tomando sol, correndo de ser assaltado para ver o cara pela janela do carro. Isso aqui tem. Só que o problema eu tenho convicção de que eventualmente muitas pessoas, muito mais pessoas, porque já tem gente que já percebeu isso, vão perceber que o pedestal em que está, sei lá, o Caleri é do mesmo tamanho que o pedestal que está o Haaland. E aí o cara vai pensar,
que eu tô assistindo isso aqui do Brasil, se o futebol lá de fora é tão melhor? Porque para mim, por exemplo, eu não me importo de ver jogo ruim, se for o jogo do São Paulo, se for o jogo do Nacional, que eu gosto do Nacional, gosto de ver o jogo, mas eu encaro como um esporte até diferente. O futebol da quarta divisão paulista, para mim é um futebol completamente diferente do futebol da Série A do brasileiro, que é completamente diferente do futebol do campeonato inglês. Mas os caras vão ver isso aí e vai pensar, pô, por quê? O cara talvez não tenha uma relação tão forte com o São Paulo, e ele vai virar e falar assim, vou torcer pro Manchester City, vou torcer pro Chelsea, vou torcer pra, sei lá, qualquer time lá que ele veja pela TV, porque ele tá vendo o São Paulo pela TV. Ele pode ir ao estado, se ele estiver em São Paulo, ele pode. O cara às vezes está em outro estado, tudo. O cara não tem a mesma facilidade de ver o São Paulo, e talvez para ver o São Paulo ou ver o Manchester City, o cara faça as coisas. O Manchester City, ver o Manchester City não é tão mais caro. Eu tenho dinheiro, eu posso ir. E as pessoas vão começar a perceber isso. Eu vejo assim que a relação que eu tenho com o futebol, talvez as gerações atuais e as próximas talvez não tenham uma relação tão parecida, pelo menos não com a mesma frequência. Eu conheço bastante gente da minha idade que tem uma relação parecida com a que eu tenho, mas talvez isso nas próximas gerações comece a ser cada vez mais raro, total. Porque os caras o cara tá longe, é distante, é o relacionamento que eu tenho, sei lá, com os times de beisebol, de hóquei no gelo que eu acompanho, é uma relação distante. Fui para Pittsburgh uma vez na minha vida. Eu gosto dos Penguins, gosto quando ganham, gosto dos Pirates, gosto quando ganham, mas assim, eu nunca vi os Penguins do estádio, apesar de acompanhá-los há mais de 30 anos, e eu vi os Pirates 4 vezes no estádio, todas no espaço de 3 dias. É a única vez que eu fui a Pittsburgh, que já faz há mais de 10 anos. E o que eu consumo de lá? Eu consumo notícia, eu consumo produto, não. Por causa de câmbio, por causa de... Mas... a minha relação é uma relação distante. Sim. Quantas pessoas não têm essa relação distante com o São Paulo e de repente podem perceber que talvez lá fora seja melhor, porque a pessoa gosta de ver um bom futebol. Para mim é importante ter a camisa em campo. Eu gosto de assistir futebol, mas se eu assisto um Manchester City e um Manchester United, eu assisto sem nenhum envolvimento emocional. Zero. Eu assisto para ver o que está acontecendo. Mais de plano de fundo, né, do que propriamente assistir ali. Eu acho que isso falta muito, eu não lembro qual convidado veio aqui, eu acho que foi isso, mas falou, não lembro se foi o próprio Bandana, que hoje em dia é muito mais comum você ver a garotada se idolatrar um jogador, né? Se ver na figura de um jogador, querer virar um Cristiano Ronaldo, querer virar um Messi, do que propriamente, quero jogar no São Paulo. Sou São Paulino e um dia quero virar jogador para jogar no São Paulo, sabe? Isso aí eu acho que já se perdeu, né? Não sei. Eu tenho um pouco de dificuldade de generalizar isso, porque o que eu vejo assim, eu vejo os meus filhos, eu vejo os filhos de alguns amigos, tudo, mas é um universo muito pequeno para eu poder analisar isso. Tanto é que o que eu falo assim, de que no futuro talvez seja diferente, é a minha impressão com base no que eu vejo, mas sei lá, tomara que eu esteja errado, tomara que daqui a 50 anos, que eu provavelmente não vou estar aqui, mas tomara que daqui a 50 anos ainda tem um monte de gente que viva o São Paulo com a intensidade que eu vivo, que eu acho legal que tenha gente que goste de um clube assim, e não que viva o São Paulo, mas que viva também outros clubes, porque eu acho errado dizer que um corintiano torce menos do que eu torço pro São Paulo. Não, é errado isso. Isso era um negócio que eu sempre me incomodava, era um discurso que eu via muito de alguns rivais, eu falava, não faz sentido isso. As torcidas são mais ou menos iguais em termos assim de distribuição das pessoas. Você tem o mais fanático, o menos fanático, o cara que só vai na boa. Você tem de tudo em todas as torcidas. E aí você vê assim, a torcida de São Paulo está mudando de perfil, não sei o quê. Sim, de certa maneira tá, pelo menos no estádio, tá indo mais gente. Mas a média de público de São Paulo esse ano tá de 44.100. Excelente média. Maior do São Paulo na história, disparado, maior que a do ano passado, que já foi a maior da história, já tinha sido a maior da história. Mas o que são 44 mil numa torcida que é estimada em algo entre 15 e 20 milhões, talvez mais próximo dos 20 milhões? É pouca gente.
Então, você precisa pensar em todos. E é pensar em todos na hora de fazer o sócio-torcedor, é pensar em todos na hora de precificar quanto vai custar a arquibancada, é pensar em todos na hora de dar voz lá dentro do clube, é pensar em todos de todo jeito. Que é muito fácil você se auto-intitular o mais popular Sim. e continuar 260 pessoas votando nos destinos do clube. Não é só para presidente, é em todos os destinos Sim. do clube. Salve, Tricolor! Essa foi uma parte da nossa resenha do MorumbaCast. Se você quiser conferir o episódio na íntegra, acesse o link da descrição ou acesse o nosso canal que lá vai ter o episódio completo. Vamos, São Paulo!